Hebreus capítulo 1, leitura a partir do primeiro verso. Todos acharam? Amém? E o texto de Hebreus capítulo 1, leitura a partir do verso 1, diz o seguinte: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o teu Santo Espírito possa ministrar em nossos corações a tua verdade. Que o teu Santo Espírito possa enraizar nas nossas almas o teu doce evangelho, a tua palavra poderosa, a tua palavra antiga, mas poderosa, a tua palavra que transforma corações, que quebra cadeias, que liberta o cativo. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Nós somos inteiramente dependentes do teu mover no meio da igreja. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, quando nós abrimos a internet, as redes sociais, a televisão, ou os meios de comunicação de uma maneira geral, nós temos visto uma confusão religiosa muito grande, né? Uma confusão religiosa bem complicada. Todos com algum tipo de projeção falam em nome de Deus. É muito fácil isso acontecer. A gente vê pessoas falando, Deus mandou dizer, Deus mandou falar, essa é a vontade de Deus. Né? A gente vê aos montes isso acontecer. E o pior de tudo isso é que cada vez menos o povo tem tido sabedoria para poder filtrar essas coisas, para poder avaliar essas realidades. E isso é extremamente preocupante, não é verdade? Perceber que o povo cada vez mais tem sido persuadido por essas pessoas. As pessoas não podem ouvir um eis que te digo que a gente já fica arrepiado, né? Vontade, o que tem para poder revelar? Isso é triste, isso é triste. E em parte, queridos, isso é fruto do sofrimento de muita gente, da simplicidade de muita gente, que tem as suas expectativas, os seus anseios, que são facilmente engabelados por uma pessoa que fala em nome de Deus. Mas isso não é o principal motivo, tá, queridos? Porque simplicidade não é sinônimo de ignorância, não é verdade? O principal aspecto que a gente precisa tirar disso é a falta de relação com a palavra de Deus. É a falta de relação com a palavra de Deus. De estudo, de interpretação, de avaliação das Sagradas Escrituras. A gente perdeu o hábito de ler, a gente perdeu o hábito de estudar, a gente perdeu o hábito de meditar, e por isso a gente é facilmente enganado. Por qualquer vento de doutrina, por qualquer eis que te digo, né? Por qualquer pessoa que fale em nome de Deus, o nosso coração fica suscetível a todas essas coisas. E isso é muito triste, queridos, porque a igreja protestante, a igreja que nós nos reunimos aqui para poder falar em nome de Deus, é uma igreja que nasceu de um berço protestante, que tinha como principal finalidade a volta às Escrituras. Um dos principais slogans da reforma protestante era o quê? Menos tradição, menos palavra autoritativa de homens e mais palavra, mais escritura.
Martinho Lutero, que foi um dos principais proponentes da Reforma Protestante, ele dizia: qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rechaçado, deve ser rejeitado. Então nós precisamos pautar e fundamentar a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos ser capazes de explicar a nossa fé, explicar aquilo que nós cremos quando nós somos exigidos na sociedade. E o mais triste de tudo isso, queridos, é que, a grosso modo, eu me arrisco em dizer que se nós formos questionados, isso eu falo da igreja de uma maneira geral, tá, queridos? Que se formos questionados acerca do que cremos, muita gente vai se embolar. Muita gente se embola. O que você crê? O que você acha da tua fé nesse aspecto? Em relação a esse aspecto da sociedade? A respeito desse dilema? Qual é a centralidade da sua fé? O que fundamenta a sua fé? E a gente deve olhar isso com tristeza, queridos. Porque isso parte de uma péssima relação com a palavra de Deus. A palavra que é a nossa regra de fé, não é verdade? Agora, afunilando um pouco essa discussão, quando a palavra é distorcida, quando há um desconhecimento das Sagradas Escrituras, o que é comprometido? Aquilo que é o centro da nossa fé, aquilo que é o cerne da nossa espiritualidade, que é quem? Jesus. Jesus é a figura mais comprometida, mais distorcida, quando a palavra de Deus é desconhecida. Podem reparar, historicamente, o principal aspecto que é distorcido, que é afetado, que é atacado quando uma heresia surge, é a cristologia. É a nossa percepção de Cristo. Na nossa contemporaneidade, nos nossos dias, se acredita que Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer você se sentir melhor. Para que você entenda que você é protagonista da sua vida. Que você é a pessoa mais importante na sua órbita. Porque você é o centro do coração de Deus. Isso afeta o quê? Cristologia. Até um tempo atrás, o que estava em alta? A teologia da prosperidade. A ideia de que Cristo morreu na cruz do Calvário para te fazer rico. Cristo derramou o sangue dele para te dar um Honda Civic. O que afeta? Cristologia. Não é verdade? Na modernidade, no início da Idade Moderna, surge um movimento chamado liberalismo, que começa a colocar em xeque o quê? A percepção de Cristo. Cristo foi só um bom homem. Ele foi só uma influência política, um homem de boas ideias, mas ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou. A ressurreição é só uma forma bonitinha de dizer que a gente tem que mudar de vida. Que a gente tem que renascer para uma nova perspectiva. Então notem que toda vez que a Escritura é distorcida, se distorce aquilo que é o clímax e o fundamento da nossa fé. A saber, Cristo Jesus. Alguns acreditam que Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer você andar no sobrenatural. E começam a tratar o evangelicalismo como misticismo. E Deus, ele age de forma poderosa? É claro que age, queridos. Mas esse poder, ele está sujeito ao Evangelho, à mensagem de Cristo, à maneira como a igreja se coloca de maneira corajosa para poder falar de Cristo. Então notem que o centro da nossa fé sempre é afetado. Sempre é afetado. E quem é o centro da nossa fé? Cristo. E na igreja dos Hebreus, esse é o mesmo problema. Esse é o mesmíssimo problema. A figura de Cristo começou a ser questionada. E começou a se exaltar anjos no lugar de Cristo. Nós conversamos na última semana um pouco do contexto da carta aos Hebreus, né?
A carta aos Hebreus é uma carta destinada para judeus que se converteram ao cristianismo e passaram a lidar com algumas dificuldades de fé. Por quê? Porque eles começaram a ser tratados como desertores da fé dentro da comunidade judaica. Eles começaram a ser mal vistos, eles começaram a sofrer pressões. E muito embora no início eles tenham começado bem, muito embora no início eles terem sustentado toda essa perseguição, toda essa pressão, o problema não arrefeceu, não deu trégua e eles começaram a perder esse fervor espiritual. Eles abandonaram preceitos básicos da fé e começaram a voltar para o judaísmo. E a antigas tradições, antigas crenças, dentre as quais se acreditava que os anjos eram seres superiores, que deveriam suscitar do coração do povo de Deus uma certa atenção. Por isso que o autor aos Hebreus, ele diz, olha, Cristo é superior. Cristo não é uma criatura como os anjos. Cristo é o Criador. Cristo é Deus. Então, o tempo todo, na carta aos Hebreus, o que a gente vê? Cristo é superior aos patriarcas. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior às leis. Cristo é superior aos profetas. Porque Cristo é o cumprimento de todo o plano de Deus nas Escrituras. Ele é o cumprimento de toda a verdade estabelecida nas Sagradas Escrituras. Então, Cristo é superior a todas as coisas. E é nele que a nossa fé deve repousar, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. É basicamente isso que o autor aos Hebreus está convidando a igreja a lembrar. Vocês se tornaram igreja, vocês foram salvos, vocês abandonaram uma antiga vida porque depositaram sua confiança em Jesus e não nos anjos. Amém, queridos? Então, o principal aspecto que é tratado aqui é a ideia de que Jesus é Deus. Jesus é o Redentor. Jesus é o Verbo que se fez carne. Quando Deus criou a humanidade, disse, haja luz, haja terra, haja o céu. Cristo, ele estava lá, junto com o Pai, porque ele é o Deus Criador, ele é o Verbo Criador. Então é isso que o autor aos Hebreus está tentando reivindicar diante da igreja. Jesus é o Deus encarnado. Amém, queridos? E no texto que nós acabamos de estudar, o autor aos Hebreus ele faz isso a partir de 3 perspectivas. Em primeiro lugar, ele diz que Cristo é o detentor da revelação de Deus. Cristo é o detentor da revelação de Deus. Em segundo lugar, Cristo é o detentor da glória de Deus. Esse é o segundo aspecto que a gente percebe nesse texto. E por fim, Cristo é o detentor de toda a autoridade estabelecida nos céus e na terra. É sobre esses 3 aspectos que nós vamos conversar nessa manhã. Amém, queridos? E reafirmar no nosso coração a figura de Cristo para a igreja. Quem Jesus é para a igreja. O ofício de Cristo na igreja. Porque entender isso impacta na forma como a gente encara a nossa fé. Amém, queridos? É olhar para Cristo. Nós conversamos na semana passada que um dos principais motivos pelos quais nós abandonamos o primeiro amor é porque nós abandonamos a nossa relação com Cristo. Não é verdade? Nós estudamos sobre isso na semana passada. Nós não perdemos o primeiro amor porque perdemos o sentimentalismo de outros momentos, a emoção de outros momentos. Nós perdemos o primeiro amor porque nos distanciamos de Jesus. E precisamos renovar a nossa comunhão com o Evangelho,
com Cristo Jesus, com a boa nova do reino de Deus, porque, como diz Martinho Lutero, nós precisamos voltar todos os dias ao Evangelho, todos os dias, porque o principal aspecto que é atacado todo dia nas nossas vidas é a nossa percepção do Evangelho e os benefícios de Cristo para a nossa vida, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo a sociedade diz, você não é tão amado assim. E essa culpa aqui, né? Você não tem valor. Aspectos que são centrais na percepção do Evangelho, não é verdade? E essa segurança, essa pretensa segurança que você acha que você tem, você não tem. A sociedade o tempo todo ataca a nossa fé e a nossa percepção de Cristo. Nós temos segurança porque nós temos a salvação, independente da pretensa segurança que a sociedade pode dar ou não para a gente. Amém, queridos? Nós temos valor em Cristo porque Cristo nos justificou. O valor que há em nós não reside nos nossos méritos, mas reside naquilo que Cristo fez por nós. Amém, queridos? Nós somos perdoados pelo Pai a despeito da nossa inconstância. E isso é Deus quem diz. Nós somos amados porque Cristo veio ao mundo e se fez homem, o Deus do universo que criou todas as coisas, ele se fez a semelhança da criatura para nos salvar e foi até as últimas circunstâncias para isso. Isso é evangelho. Mas o tempo todo a sociedade ataca essa percepção no nosso coração e nós temos a ilusão que Deus está a quilômetros de distância da gente. Então notem como é de extrema importância nós voltarmos ao Evangelho todo dia e reafirmarmos a nossa fé todos os dias. Porque o Evangelho é o clímax, é o centro da nossa espiritualidade. É o centro da nossa fé. Então quando o autor aos Hebreus ele fala, olha, Jesus ele tem a revelação, ele tem toda a glória, ele tem toda a autoridade. Ele está querendo reafirmar isso no coração da igreja. Amém, queridos? Amém? Por que Cristo é o detentor de toda a revelação? O texto diz aqui, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. O que o autor aos Hebreus está querendo ensinar aqui, queridos? Que na revelação progressiva de Deus, porque Deus ele foi se revelando na história da humanidade, de forma parcial, de forma ainda um tanto obscura para o povo de Deus, mas ele foi se revelando progressivamente. Ele fez isso por intermédio de Noé, por intermédio dos patriarcas, por intermédio de Moisés, da lei, dos profetas. Tudo isso de maneira parcial. Mas na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo e revelou o cumprimento do plano de Deus. Glória a Deus por isso, tá, queridos? Glória a Deus por isso. Na plenitude dos tempos, o Senhor revelou no Filho, no Deus encarnado, o plano de redenção para a humanidade. E o fato de que a humanidade não anda à sua própria sorte. Nós temos um Deus que é irrefreável nos seus planos de salvar. E louvado seja o nome de Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se o Senhor nos entregasse a nossa própria sorte, a gente estava frito. Se o Senhor dissesse, faça a tua vontade, a gente estava lascado. Né? Porque o nosso coração não quer nada diferente daquilo que é pecaminoso. Eu estou falando que o ser humano não é capaz de fazer coisas boas? Não estou dizendo isso. Mas essas coisas boas sempre tem uma condicionante, né? Que é o pecado. Sempre tem uma motivação meia torpe. Sempre tem uma ponta solta na mente, no coração. Sempre tem.
Sempre tem. E esse é o maior testemunho de que a gente precisa de um Salvador. Esse é o maior testemunho. A gente nunca está satisfeito com nada que a gente tem. A gente sempre tem necessidades que, se a gente olhar e for criterioso, a gente pensa, nem é tanto uma necessidade. O tempo todo a gente tem ponta solta na cabeça. Se a gente olhar lá no fundo, querido, todo mundo percebe que a gente é um pouco dodói. Né? Todo mundo é um pouco dodóizinho. Né? Não está satisfeito com nada. A gente vive ansioso, a gente vive preocupado. Né? E às vezes, se a gente for olhar um pouco para a nossa vida, nós percebemos que a gente tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. A gente tem a salvação, a gente tem a igreja. A igreja como braço, um braço forte da parte de Deus na nossa sustentação como cristãos. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a igreja na minha vida. Perseverando, cuidando de mim. E isso eu estou falando da minha experiência pessoal. Né? Então nós temos um Deus que se revela progressivamente para a igreja. E que na plenitude dos tempos se revelou de forma plena. De forma plena. E é interessante porque quando a gente fala de plenitude dos tempos e a maneira como nessa plenitude Cristo se revelou à humanidade, para os teólogos existe uma explicação para que a gente entenda que isso foi a plenitude dos tempos. Em primeiro lugar, existia a Pax Romana. Quem já ouviu falar disso? Essa palavra esquisita, Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma ordem instaurada pelo Império Romano nas suas províncias, nas cidades, países que o Império Romano ele governava. Então existia uma Pax Romana. E no que consistia essa Pax Romana? Existia guardas que mantinham a paz, né, pelo menos parcial ou subentendida naquele contexto, porque você tinha guardas, você tinha pessoas ali que cuidavam do contexto, né? Você tinha estradas pavimentadas, né? E menos perigosas, o que também não acabava totalmente com esse perigo, mas você tinha ali um contexto favorável para quê? Para que o evangelho fosse pregado, para que viajantes pegassem essas cartas e levassem de uma igreja para outra. Sem a Pax Romana seria difícil, porque o que mais tinha nessas estradas era salteadores, ladrões, né? Então o Império Romano, ele serviu de instrumento para que o evangelho ele fosse pregado num período incipiente da igreja, num período inicial da igreja. Segundo aspecto, qual era a principal língua daquele tempo? A grega. Era a grega. Porque a cultura, de uma maneira geral, era helênica, que é uma palavra para poder explicar a cultura grega no meio do povo. Era conhecida como cultura helênica, né? E a principal língua era a grega. Então, assim, apesar das diferenças culturais, você tinha um grego que conectava essas diferenças, né? Hoje, mal comparando, a gente tem o inglês, a gente tem o espanhol, né, que são línguas assim mais correntes, enfim, e que conectam os povos para poder falar de Cristo. Naquela época era o grego. Num período anterior que era muito mais multifacetado, muito mais dividido. E em terceiro lugar, queridos, porque era a plenitude dos tempos? Porque os judeus estavam carentes de um Messias naquele tempo. Quem conhece o período interbíblico, que separa o Antigo do Novo Testamento, foi um período de silêncio da parte de Deus que remontou séculos, tá? Em que não havia mais profetas, Deus ele não falava e o povo começou a ficar apreensivo, os impérios grego e romano se instauravam do povo de Deus e, num último momento, o Império Romano, e o povo começou a pensar, cara, para onde que está indo a nossa fé? Para onde que está indo a nossa identidade nacional? Para onde que está indo o templo? Para onde que está indo a nossa espiritualidade? Para onde que está indo as coisas? Então, mais do que nunca, havia uma expectativa messiânica naquele tempo. E é nesse tempo que Cristo veio. Então, notem que
Quando o texto fala que Cristo veio na plenitude dos tempos, ele veio na plenitude dos tempos porque o contexto era favorável para isso, né? Para que o evangelho avançasse através das pax romanas, em melhores acessos, né? Porque havia uma língua universal para que o evangelho fosse comunicado e havia uma expectativa, um anseio da parte do povo. Amém? Então, Cristo vem na plenitude dos tempos e revela o evangelho. A mensagem de que a verdadeira redenção que o ser humano tem não é circunstancial, não é física, não é material. A principal redenção que o ser humano precisa é para o coração. E Jesus, ele vem para resolver esse problema. O evangelho, queridos, ele aponta para a criação, queda, redenção e consumação. Por que o evangelho aponta para a criação e para a queda? Porque o evangelho, ele explica o que deu errado na humanidade. O que deu errado com a humanidade? Por que a humanidade é do jeito que é? Por que tem tanto sofrimento? Por que a gente é tão dodói? Por que a gente se coloca tanta necessidade, tanto problema? Por que a gente é tão amargurado? Por que a gente é tão ranzinza? Por que a gente nunca está satisfeito? Pecado. E Jesus, ele vem para resolver esse problema. A gente estava conversando na última EBD que o nosso problema não está do lado de fora, o nosso problema está do lado de dentro. Resolver circunstâncias externas não resolvem o nosso problema interno. Essa é a mensagem do evangelho. E ela aponta também para a redenção de Cristo. E para a consumação dos tempos. Para a consumação da criação, para a consumação do ser humano. O evangelho aponta para passado, presente e futuro. Essa é a mensagem do evangelho. E é por isso que na plenitude dos tempos Cristo traz essa boa notícia. Essa é uma boa notícia, queridos. Existe esperança para um mundo tão complexo e caótico como o nosso. Existe esperança. Existe esperança para um coração tão cheio de pontas soltas como o nosso. Existe esperança. Esperança é Cristo. Cristo veio para trazer paz entre o ser humano e Deus. Amém, queridos? Amém. Foi na plenitude dos tempos que Cristo veio para poder trazer essa revelação completa da revelação de Deus. Amém, queridos? Um segundo aspecto que nós percebemos nesse texto é que Cristo é o detentor da glória de Deus. Cristo é o detentor da glória de Deus. Por quê? Olha o que o texto diz. Verso 3. O Filho é o resplendor do quê? Da glória de Deus. E mais o quê? É a expressão exata do ser de Deus. Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que esse texto, de uma maneira muito objetiva, ele quer dizer? Que se a gente quiser conhecer Deus, a gente precisa olhar para quem? Para o Filho. Isso é simples, isso é básico, mas a gente se esquece. Por isso que Jesus, ele afirma, quem me vê, vê quem? O Pai. Quem me vê, vê o Pai. Deus, quando ele veio na plenitude dos tempos, ele se fez acessível ao povo. Na figura de um homem, de carne e osso. Ele se fez acessível, ele entrou na história humana e se revelou à humanidade. Não só do ponto de vista redentivo, mas ele também revelou o caráter do Pai. De maneira que, se havia alguma desconfiança do caráter de Deus, se havia alguma percepção equivocada de quem era o Senhor, agora não tem mais essa desculpa. Porque o Deus encarnado se revelou a nós. Interpretar o caráter de Deus de uma maneira equivocada fica a nossa responsabilidade, porque Cristo se revelou. Cristo se revelou. Cristo revelou o caráter do Pai.
Cristo revelou o plano eterno de Deus. Cristo revelou a vontade de Deus. Cristo revelou tudo o que nós precisávamos acerca de Deus. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. E é interessante, queridos, porque essa palavra glória vem de uma expressão grega que significa inteiro. Né? Traz a ideia de algo que é inteiro, que é completo. Traz a ideia de algo que é completo. Por quê? Porque quando a gente fala da glória de Deus, a gente não está falando de um atributo específico. A gente não está falando do amor de Deus, a gente não está falando da justiça de Deus, a gente não está falando de atributos específicos de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, a gente está falando do ser de Deus na sua completude. Por isso que nós rendemos glória a Deus. Por isso nós rendemos o nosso coração em adoração a Deus, porque quando nós o fazemos na contemplação da inteireza de Deus, em quem Deus é, da maneira inestimável que Deus é. Deus, ele se revelou a nós, mas se nós fizéssemos o esforço para tentar entender tudo de Deus, a gente fracassaria de maneira retumbante. Então, contemplar a glória de Deus é contemplar o seguinte aspecto: Senhor, eu sou frágil, eu não entendo a totalidade de quem o Senhor é, e isso me leva a me prostrar diante da tua presença. O Senhor é tão grande, tão inestimável, tão glorioso, tão poderoso, que a minha percepção de quem o Senhor é, ela falha, e eu preciso me prostrar na sua presença e falar assim: o Senhor é tão grande que a única coisa que eu posso fazer é me colocar prostrado de joelhos na tua presença e te adorar, porque o Senhor é muito grande. O Senhor é grande demais. Por isso, queridos, nós precisamos nos agarrar em Cristo Jesus. Porque ainda que o Senhor seja inestimável, grande, poderoso, ao ponto de nós não conseguirmos nem compreender uma vírgula sequer de tudo aquilo que contempla a presença de Deus, nós temos o Filho, que se revelou a nós e nos deu aquilo que era necessário para o nosso coração. Conhecer Cristo é conhecer o tamanho, a profundidade e o cumprimento exato daquilo que a gente precisa para o nosso coração acerca de Deus. Por isso, compreender a vontade de Deus, compreender a sua redenção, compreender a tua verdade, implica em inclinarmos o nosso coração para o Filho, porque o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Amém, queridos? Esse é um segundo aspecto que nós percebemos nesse texto. E por fim, queridos, Cristo é o detentor de toda autoridade. De toda autoridade. Olha o que o texto diz aqui, na segunda parte do verso 3. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O que esse texto está dizendo? Que Deus confiou todo poder, toda autoridade ao Filho, nos céus e na terra. É interessante porque no texto da grande comissão, quando Jesus ele comissiona os seus discípulos a ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ele diz o seguinte: antes disso,
porque me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão por todo mundo e preguem o evangelho. O motivo pelo qual nós pregamos o evangelho é porque Deus deu toda a autoridade para Cristo. Toda a autoridade. Ele está assentado à destra de Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Compreender isso é importante, queridos, porque quando a gente vai evangelizar, a gente acha que está levando Jesus, né? Está levando. Vou levar Jesus para tal local, para tal região. Mas o texto fala que Cristo ele tem autoridade sobre céus e terra. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, ele fala que não existe 1 centímetro sequer no cosmos, na terra, que Cristo não possa dizer, é meu, pertence a mim, eu tenho autoridade. Portanto, quando a gente vai a uma região, a gente não está indo para poder levar Jesus, a gente está indo para poder tornar o senhorio de Cristo conhecido. Ele já é rei, queridos. Ele venceu a morte, ele tem toda a autoridade sobre céus e terra, está sentado à destra de Deus. Satanás ele foi derrotado, o pecado foi derrotado. Em Cristo a igreja não tem falta alguma, em Cristo a igreja é vitoriosa. Se apropriar do evangelho, se apropriar de Cristo, é se apropriar da vitória conquistada na cruz do Calvário. E é nesse sentido que a igreja anda com autoridade, porque se apropria da autoridade de Cristo. E não é autoridade para fazer groselha, é autoridade para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para tornar o nome de Cristo conhecido. Ele tem autoridade. Inclusive sobre os anjos. E aqui existe uma diferença importante, fundamental. Os anjos são obra da criação de Deus. Jesus não. Jesus é o verbo criador. Como nós falamos anteriormente, Cristo estava com o Pai quando ele disse, haja luz, haja terra, haja o céu. Haja o firmamento, haja as florestas, os animais. Deus ele estava lá com Cristo, sendo ele o verbo, o haja que deu forma a todas as coisas. Então dizer que uma criatura é superior a Cristo é um erro grotesco, não é verdade? Mas por que os judeus daquele tempo acreditavam nisso? Por que eles compreendiam isso? Porque os anjos participaram da entrega das leis, das tábuas da lei no Monte Sinai. Né? Eles foram um intermediário de Deus diante de Moisés. Então eles acreditavam que, como a lei era a expressão suprema da fé deles, e os anjos participaram dessa entrega, logo eles devem ser considerados em autoestima. Mas o próprio nome já diz, os anjos eles eram emissários, porta-vozes, cumpridores da vontade de Deus, porque são criaturas. No deserto de Qumran, no século passado, houve uma descoberta muito grande para a crítica textual e para aqueles que estudam o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que são os rolos do Mar Morto. Quem já ouviu falar nisso? Os rolos do Mar Morto. O que são esses rolos do Mar Morto? São cópias do Antigo Testamento, em grego, em hebraico, que datam do 1º século. Tá? E por que existiam esses rolos, esses escritos do Antigo Testamento? Porque havia um grupo de judeus que viviam no deserto, né, para fugir da corrupção de Jerusalém, chamado essênios, que eles ficavam lá, eles escreveram essas cópias e esconderam numa caverna com medo do Império Romano acabar com o judaísmo. Então eles falaram assim, não, a gente tem que pegar umas cópias, escrever, esconder e preservar a lei de Deus. E esses escritos eles foram descobertos
no século passado. Além das cópias do Antigo Testamento em grego, em hebraico, a gente também tem um pouco da teologia dos judeus daquele tempo. E eles acreditavam, e existe escritos que falam a respeito disso, que o arcanjo Miguel seria o Messias. Eles tinham essa percepção. Eles acreditavam que os anjos eles deveriam ser considerados na mais alta estima, né? E que o arcanjo Miguel, que na percepção deles era o mais importante dentre os anjos, viria para poder trazer redenção para o povo. Né? Então é por isso que o autor aos Hebreus ele está tendo que falar assim, gente, eles são criaturas, eles são anjos, eles não têm a autoridade de Cristo, porque Cristo é Deus. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Deixa eu pegar meu outro refil de água aqui, queridos. O pastor bebe bastante água. Então, queridos, é isso que nós aprendemos. Cristo é o detentor da revelação, da glória e da autoridade de Deus. Cristo é Deus. E diante disso, queridos, eu queria trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar, queridos, é importante nós entendermos, não há novas revelações. Isso é bobagem. Eu sei que o nosso coração é dado a novidades. A gente quer coisas novas. A gente quer 7 passos, 10 passos para a vitória. Alguma coisa que, em alguma medida, traga algum tipo de sentido para o nosso coração. Mas a verdade pela qual nós cremos é antiga. Mas, apesar de antiga, é poderosa. Queridos irmãos, a gente tem 2000 anos de igreja, tudo que precisava ser discutido, pensado acerca de teologia, já foi pensado. Não caiam nessa armadilha de que tem coisa nova. Isso é mentira do diabo. Não, porque tem uma teologia. Gente, não caiam nessa. Não caiam. O que, com o tempo, a gente tem que se esforçar para poder fazer? É aplicar essa verdade que é antiga à nossa realidade. Isso o tempo todo a gente tem que fazer. Quais são os nossos dilemas? O que a gente tem enfrentado? Quais são os problemas? Qual é a realidade? De que maneira essa verdade que é antiga e poderosa e que continua salvando e transformando pode ser aplicada para o nosso tempo? Isso sim a gente deve fazer. Agora entender que tem nova revelação, nova doutrina, nova palavra, isso é mentira do cão. Para a igreja. Foge disso. Existe 2000 anos de igreja. Tudo que tinha de desenvolvimento teológico já foi feito. A gente não fala nada novo. Tem nada de novo. Amém, queridos? Segundo aspecto, deixar a centralidade de Cristo nos leva a falsas percepções de Deus. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que se quisermos conhecer o Pai, nós devemos olhar para o Filho. E o que acontece quando a gente abandona a centralidade do Filho? Nós projetamos falsas percepções acerca do Pai. Não é verdade? E começamos a colocar no caráter de Deus aquilo que nunca pertenceu a Deus. Por exemplo, a gente estava conversando aqui no início sobre a tendência da gente taxar Cristo de uma forma que ele não deve ser taxado, né? E por conta disso, projetar para a figura de Deus um caráter que não pertence a ele. Por exemplo, às vezes a gente acha que Deus ele é paz e amor, né? Deus é good vibes, né? Como os jovens dizem, né? Não sei, acho que é isso, good vibes. Enfim. E nós deixamos de perceber na figura de Cristo, no seu ministério e nas suas obras, que existe um chamado ao arrependimento. Que existe um chamado à avaliação do coração. Jesus o tempo todo fala sobre isso, queridos.
O tempo todo. Então notem como uma falsa percepção de Cristo é muito facilmente revertido em uma projeção do caráter de Deus que não existe. Assim como também acreditar que Cristo, ele nos chama ao arrependimento e nos faz viver uma vida de esforço pessoal, também está errado e nos leva a uma percepção de Deus legalista, religiosa, né? Assim como também acreditar que Cristo é um homem político, um homem bonzinho, que na verdade não ressuscitou, também nos traz uma percepção de um Deus que veio para resolver questões e dilemas sociais, quando na verdade ele veio para resolver o problema do nosso coração. É claro, queridos, que questões sociais, como um resultado de uma vida redimida, podem redundar em coisas boas para a sociedade, mas não é o alvo principal. O alvo principal é cuidar do coração da igreja. É cuidar do coração da igreja. Quando nós deixamos de olhar para Deus a partir da lente de Cristo, nós também passamos a priorizar aquilo que é secundário. A gente se preocupa com predestinação, se preocupa com forma de batismo, se preocupa com forma de santa ceia, com forma disso, com forma daquilo. E passamos a projetar para Deus um caráter sectarista. Como se Deus quisesse dispersar o povo dele, quando na verdade a mensagem principal de Cristo é a mensagem de que o Evangelho quebrou os muros de separação. Por quê? Porque a única mensagem que deve unir a igreja é o Evangelho. É o Evangelho. Jesus ele veio ao mundo para resolver o problema do coração humano. E para isso morreu na cruz do Calvário, como expiação pelos nossos pecados, como justificação pelos nossos atos, para que a gente tenha a vida eterna. Você crê nisso também, meu irmão? Então está tudo certo, vamos caminhar junto. Então, muitas vezes, as nossas expectativas, as nossas percepções, as nossas projeções acerca de Deus, elas são fundadas numa falsa percepção de quem é Cristo. E a gente deve olhar para Jesus para conhecer o Pai. A gente deve olhar para Jesus para conhecer o Pai. Amém, queridos? Para que a gente não venha formar no nosso coração falsos messias, que revelam realidades diferentes daquilo que o Pai deseja. Falsos redentores, porque tem uma porção de gente vendendo coisa aí, queridos, acerca de Deus. Mas a gente só é enganado quando a gente deixa de refletir sobre a pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, nós devemos aprender a render as nossas vidas ao Criador e não à criação. Nós precisamos aprender a render a nossa vida ao Criador e não à criação. A gente olha assim e fala assim, poxa, como que os hebreus eles foram tolos, né? De crer nos anjos. A gente deposita a nossa segurança na criação o tempo todo. Em coisas dessa vida o tempo todo, como se fossem deuses, como se fossem messias, como se fossem redentores para a nossa vida. E nos esquecemos do Criador o tempo todo. A gente acha que a nossa salvação, que a nossa redenção, ela está no trabalho, na vida profissional, né? Na promoção, em trabalhar mais. A gente acha que a nossa redenção está nos relacionamentos que a gente pode ter. A gente acha que a nossa redenção está no casamento. A nossa redenção está em Cristo. E é importante que a gente compreenda isso, até para que a gente tenha um casamento saudável. Até para que a gente tenha uma relação familiar saudável. Até para que a gente tenha uma relação de trabalho saudável. Porque tratar essas coisas como Criador é acabar com a nossa fé. É colocar a nossa esperança e a nossa segurança em coisas que não podem fazer isso. Pelo contrário, elas têm o poder de nos tornar escravos, reféns. Casamento ele foi feito para ser o que é casamento. Rendido aos pés de Deus, rendido aos pés de Cristo. Quer fazer um bem para o seu casamento? Tenha uma vida com Deus a dois.
Quer fazer um bem para a sua vida profissional? Comece a pensar na sua vida profissional à luz do Evangelho. Quer fazer um bem para as suas relações familiares, afetivas, ou seja lá o que for? Comece a pensar nelas à luz de Deus. Porque a relação com o Criador é uma e com a criatura é outra. Amém, queridos? Em quarto lugar, e aqui para a gente fechar, nós precisamos compreender que o Evangelho é o centro da nossa fé. O Evangelho é o centro da nossa fé. Não se desagarrem do Evangelho. Não se desagarrem da mensagem de Cristo. Tim Keller fala que a mensagem de Cristo é simples, mas profunda. Ela é simples por quê? Porque é a boa notícia de que Cristo veio ao mundo, resolveu o problema do pecado, trouxe redenção para as pessoas que creem no senhorio dele e um dia viverão na eternidade com ele. Mas é profunda porque ela fala de passado, presente e futuro. Fala de criação, queda, redenção e consumação. Então abandonar o Evangelho é abandonar o fundamento da nossa fé. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos voltar ao Evangelho todos os dias. Todos os dias. Porque, como nós falamos anteriormente, a sociedade o tempo todo ataca o nosso coração e essas verdades essenciais acerca de Cristo na nossa vida. O valor que nós temos em Cristo Jesus é atacado o tempo todo. O amor que nós temos ao Pai é atacado o tempo todo. A segurança que nós temos da salvação e da eternidade é atacado o tempo todo. Tudo é atacado o tempo todo. Então a gente deve voltar ao Evangelho todos os dias e reafirmar no nosso coração essa verdade. Amém, queridos? E para isso nós precisamos compreender: Cristo é Deus. Cristo é o detentor da revelação, da glória e da autoridade. Cristo é o centro da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa história. Amém, queridos? Vamos orar?